Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você. Quem acompanha a gente aqui também nesta quarta-feira no Live CNN. São 42 mandados de busca e apreensão realizados pela Polícia Federal nessa segunda fase da Operação Compliance Zero. Que operação é essa? É aquela investigação da Polícia Federal que apura fraudes envolvendo o Banco Master, que chegariam a 12 bilhões de reais, segundo a investigação e os cálculos da Polícia Federal envolvendo o banqueiro Daniel Worcaro, que foi preso, inclusive, em novembro do ano passado e logo depois foi solto, mas continua sendo investigado. Essa segunda fase da operação também tem um bloqueio autorizado pelo Supremo Tribunal Federal de 5,7 bilhões de reais, com B mesmo, 5,7 bilhões das contas dos investigados, bloqueio e também a apreensão de bens e valores. E tudo isso está sendo apreendido pela Polícia Federal em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Uma operação nessa segunda fase, segundo os investigadores da Polícia Federal com quem conversamos, que é mais ampla do que a primeira fase, que foi em novembro do ano passado e que levou o Daniel Worcaro à prisão, e também houve até um afastamento do então presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, que era o Paulo Henrique Costa. Agora, segundo os investigadores da Polícia Federal, essa investigação ela é mais ampla, porque além de investigar e apurar fraude envolvendo Master e BRB, possível fraude, também apura o envolvimento do Daniel Worcaro, do Banco Master e de seus parentes, o seu entorno, como você muito bem antecipou na abertura aí do live, com fraudes em fundos de investimento. O que a PF diz nesse momento é o seguinte, Elisa: a investigação detectou que havia uma captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Worcaro e de seus parentes, e que a PF apura se o Banco Master usou fundos de investimento para realizar operações financeiras fraudulentas. A nossa apuração já levantou também que são pelo menos 4 fundos de investimento em 5 endereços aí de São Paulo que estão sendo alvos dessas buscas e apreensões no rol de 42 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso agora no Supremo Tribunal Federal. Essas buscas e apreensões, então, estão sendo realizadas, estão nas ruas e há outros nomes além do Daniel Worcaro. Vou citar para vocês. Há uma informação que também é já compartilhada com o nosso produtor Rafael Saldanha, que além do Worcaro, a PF também cumpre essas buscas contra empresários Nelson Tanuri e o João Carlos Mansur. E há uma outra informação também, Elisa, é de uma prisão temporária que foi realizada pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, que é o aeroporto de Guarulhos. O cunhado do Daniel Worcaro, o Fabiano Campos Zetel, ele foi preso temporariamente quando ele iria embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É uma prisão, segundo a Polícia Federal, temporária para preservar o sigilo da investigação e da operação. O que isso significa? Da mesma forma, quando Worcaro foi preso em novembro do ano passado, antes de embarcar para Dubai, a PF prendeu ele antes de colocar a operação nas ruas. E hoje a mesma coisa. O cunhado dele iria embarcar nesse voo que geralmente é colocado de madrugada no aeroporto de Guarulhos para Dubai. A PF já o prendeu temporariamente no aeroporto e hoje de manhã, às 6 da manhã, colocou essa operação nas ruas. A gente vê a imagem do Reinaldo Macedo, que está junto com o Renan Fiuza em São Paulo, que é um dos endereços alvos da Polícia Federal nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura essas fraudes bilionárias em relação ao Master, ao BRB, uma viatura descaracterizada da Polícia Federal saindo neste momento, que indicaria que essas buscas já teriam sido finalizadas nesse endereço específico. Mas o que a PF diz é que essa operação ainda deve demorar pelo menos mais umas 2 horas, porque são 42 mandados e uma autorização, uma determinação para um bloqueio e apreensão de 5,7 bilhões de reais. E é importante a gente explicar esse valor de 5,7 bilhões de reais, vendo as imagens do Reinaldo Macedo das viaturas saindo nesse momento de um endereço em São Paulo. Esse valor, Elisa, quase 6 bilhões de reais, é uma autorização e uma determinação. Então, tudo que a Polícia Federal encontrar nas contas dos investigados, seja do Worcaro, seja dos parentes, seja de empresários ou dos fundos de investimento, tem já um bloqueio. Não significa que todo esse dinheiro vai constar nessas contas alvos. Mas aí o que a PF também cumpre?
toda a apreensão de bens de interesse da investigação. Muitos carros de luxo já foram apreendidos, muitos relógios, teve uma arma apreendida, também confiscada, e teve muito dinheiro em espécie. Tudo isso para chegar a um valor próximo a 5,7 bilhões que foi autorizado e determinado pelo Supremo Tribunal Federal. É um valor levantado pela Polícia Federal nessa investigação aqui de Brasília, compartilhada com São Paulo também, Elisa, que é uma possível fraude, é um valor que chega perto da fraude levantada, apontada pela Polícia Federal. Por isso que a PF jogou esse caso, esse relatório para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli, então, autorizou e determinou esse bloqueio de quase 6 bilhões de reais. Então, a PF vai às ruas em 5 estados, vai para cumprir esses mandados de busca e apreensão de celulares, de carros, de relógio, de dinheiro em espécie que é encontrado dentro desses endereços e também vai nas contas dos 42 alvos. São 42 endereços levantados e fiscalizados pela Polícia Federal nessa fase de hoje em 5 estados. Tudo isso para chegar ao valor próximo de 5,7 bilhões de reais. Que a gente lembra, na primeira fase do ano passado, Elisa, a PF, inclusive o diretor-geral da Polícia Federal, no mesmo dia da operação, estava em uma comissão no Congresso Nacional e ele declarou que essa investigação tinha já apontado um valor de 12 bilhões de reais em fraudes. Mas, segundo a investigação de hoje, os investigadores dizem que é uma apuração mais ampla do que a primeira fase, porque envolvem os parentes do Daniel Worcaro, empresários do ramo de investimento e os fundos de investimento em São Paulo. São 4 fundos de investimento que são alvos em 5 endereços de São Paulo e a PF quer saber e fazer a ligação de todos esses pontos de operações fraudulentas, segundo a investigação, quanto que dinheiro foi para cada pessoa e quanto que teria sido levado para o Daniel Worcaro para suas contas. Fazendo esse caminho do dinheiro, então, que a APF chega a esse total esse montante estratosférico de 5,7 bilhões de reais, que o Supremo Tribunal Federal, então, determina um bloqueio de tudo. Uma operação que tem muito ainda a se desdobrar, Elisa, e ao longo do dia a APF vai enviando imagens de tudo que foi apreendido, até com um balanço. Quantos carros foram apreendidos, em quais endereços foram apreendidos, quanto de dinheiro em espécie já foi levantado para ser apreendido, ficar em posse da Polícia Federal. E logo depois, um outro ponto também que eu já trago aqui, é em relação à análise de tudo que é apreendido, principalmente dos celulares. Os celulares são apreendidos em buscas e apreensões autorizadas pela Justiça. Então, com base nos celulares, a PF tende a avançar ainda mais nessa investigação, porque pega mensagens, analisa as mensagens, analisa ligações, analisa fotos e até também compras que foram realizadas e transferências realizadas por meio de aparelhos telefônicos. Inclusive, um celular do Daniel Worcaro que foi apreendido em novembro do ano passado, que está em análise na Polícia Federal, já está tendo novos capítulos dentro dessa investigação, dentro desse inquérito que é da DICO aqui em Brasília, que é a Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção. Então a gente fica acompanhando essa operação de hoje em 5 estados para trazer novas atualizações. Tem a prisão do cunhado dele, como eu disse, a PF diz que ele será liberado, já que ele foi preso para manter em sigilo essa operação, já que também não há mandados de prisão preventiva nessa fase, apenas, entre aspas, 42 mandados de busca e apreensão. E tudo que foi apreendido a gente vai ter ao longo da nossa programação e trazer para quem está acompanhando a gente. Elisa.